Fala aí, pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Bom, daquela enquete lá que eu puxei no Instagram, ganhou o tópico de geometria plana, né? Então eu decidi gravar esse vídeo aqui falando sobre quadriláteros notáveis, beleza? E aqui a gente vai falar sobre os paralelogramos e os trapezoides. E também falar um pouquinho sobre áreas e perímetro, certo? Fica até o final do vídeo que eu também vou gravar resolvendo algumas questões, tá certo? O S e Enem. Então vamos lá. Paralelogramos, o que é que eles são? São quadriláteros, ou seja, são figuras que têm quatro lados, né? Que possuem dois pares de lados paralelos. Então, se você perceber aqui, esse camaradazinho aqui, ó, o AB, ele vai ser paralelo ao DC, por quê? Porque paralelo é quando eles não se cruzam, né? E se a gente esticar esses segmentos, eles nunca vão se encontrar, né? Se eu puxar aqui e aqui, ó, eles nunca vão se encontrar, beleza? Da mesma forma, o segmento aqui AD e o segmento BC, eles também vão ser paralelos. Eles não vão ter um ponto em comum, nunca vão se cruzar. E aí eu coloquei aqui a representação para você embaixo, né? Essas duas barrinhas significa paralelo. Então, AB é paralelo a CD e AD é paralelo a BC. Beleza? Os paralelogramos vão possuir algumas propriedades. Vamos ver quais são. A primeira fala que ângulos opostos são congruentes. Então, por exemplo, se eu pegar esse ângulozinho aqui, ó, formado aqui no vértice A, e esse ângulozinho aqui formado no vértice C, esses caras são opostos, estão um de frente para o outro. Então, eles são congruentes, possuem a mesma medida. Se aqui, por exemplo, fosse 60 graus, aqui também teria que ser 60 graus, beleza? Da mesma forma, esse ângulozinho aqui, ó, B, o oposto a ele é esse ângulozinho D. Então, eles vão ser também congruentes, possuem a mesma medida. Então, primeira propriedade, ok. Segunda, lados opostos são congruentes. Então, esse ladozinho aqui, ó, AB, quem é o oposto a ele? O cara que está de frente aqui, né? Que é o CD ou DC. Lados, então, que são opostos, são congruentes, têm a mesma medida. Se aqui fosse 10 metros, né? Aqui também teria que ser 10 metros. Show? Da mesma forma, esse lado aqui, ó, AD, ele é congruente a ABC. Por quê? Porque eles são opostos. Beleza? Propriedade. Então, a segunda propriedade, ok. Terceira, diagonais cruzam-se no ponto médio. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a diagonal AC e eu pegar aqui a diagonal BD, essas diagonais elas vão se cruzar em um determinado ponto. Esse ponto, então, ele é ponto médio. O que é que significa isso? Que os segmentos vão ser divididos em duas partes exatamente iguais. Então, por exemplo, esse aí de rosa, como é um ponto médio ali, essa partezinha aqui, ó, vai ter a mesma medida que essa partezinha aqui. Então, por exemplo, vamos supor que a diagonal toda AC seja 10. Então, aqui viraria 5, certo? 10 centímetros, por exemplo. Aqui viraria 5 centímetros e aqui viraria 5 centímetros, beleza? Da mesma forma, essa de azul aqui, a parte de baixo, vai ter a mesma medida que essa daqui de cima, justamente por ser um ponto médio. Então, vamos supor que o BD seja 20, aqui 20 centímetros, aqui seria 10 centímetros, e aqui também seria 10. Beleza? Então, terceira propriedade, ok. Quarta propriedade, ângulos de mesmo lado são suplementares. Então, vamos pegar aqui um lado específico, pegar esse lado aqui, AB. Os ângulos que estão nesse lado, ou seja, esses aqui de vermelho, que eu vou chamar de ângulo A, e esse aqui de azul, que eu vou chamar de ângulo B. Esses ângulos que estão no mesmo lado são suplementares. O que é que significa isso? Que a soma dos dois, né, tem que dar exatamente 180. Ser suplementar é a soma da 180. Beleza? Quarta propriedade, então, ok. Agora vamos ver alguns tipos de paralelogramos. O primeiro deles é o que a gente chama de retângulo, beleza? O que é um retângulo? São paralelogramos que possuem todos os ângulos congruentes.
Todos os ângulos aqui, então, ó, vão medir exatamente 90 graus, beleza? Tem a mesma medida. E se eles são paralelogramos, falando sobre as propriedades, todas aquelas que a gente viu, aquelas 4, ó, também vão ser válidas para o retângulo, já que ele é um paralelogramo, beleza? E além disso, as diagonais são congruentes. Então, por exemplo, essa diagonal aqui, ó, AC, ela vai ter a mesma medida que essa diagonal BD. Então, se uma for 10 metros, a outra também vai ser 10 metros, beleza? Elas são congruentes. E também, se vão tocar aqui no ponto médio, né? Todas essas regiõezinhas aqui vão ser congruentes. Segundo tipo de paralelogramo é o que a gente chama de losango. O que é o losango? São paralelogramos que possuem todos os lados congruentes. Então, todos os lados aqui, ó, AD, AB, BC e DC, eles têm a mesma medida, são congruentes. Propriedades, já que ele é um paralelogramo, todas aquelas 4 propriedades anteriores são válidas também para o losango. E além disso, as diagonais elas são perpendiculares. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, minha diagonal AC e aqui a minha diagonal DB. Beleza, essas diagonais vão se cruzar no ponto médio, já que é um paralelogramo, e além disso, vão formar ângulos de 90 graus, porque elas são perpendiculares. Ser perpendicular é formar ângulo de 90 graus entre si, beleza? E é isso, o losango. Terceiro tipo é o quadrado, ok? Terceiro tipo de paralelogramo. O paralelogramo a gente costuma dizer que é a junção do retângulo com o losango. Por quê? Porque eles são paralelogramos, beleza? Então, aquelas 4 propriedades, de novo, aquelas 4 propriedades são válidas para ele. E ele vai possuir todos os lados congruentes. Ou seja, ó, esse ladinho aqui, AB, tem a mesma medida que o BC, que tem a mesma medida que o DC, que tem a mesma medida que o AD. E além disso, os ângulos também vão ser congruentes, ok? Todos os ângulos aqui vão medir 90 graus. Por que a gente diz que é uma junção, né, do retângulo com o losango? Porque se ele possui todos os lados congruentes, isso daí é característica de quem? Do losango, né? Todos os lados são congruentes. E se ele possui ângulos que são congruentes, isso é característica de quem? Do retângulo, beleza? E é isso, pessoal. E as diagonais também, tá? As diagonais, elas também vão ter a mesma medida, tá? E é até interessante você saber disso também, que eu vou até mostrar para você. Aqui, se eu chamar de L e aqui de L, né, já que tem a mesma medida, quanto é que valeria, então, a diagonal do quadrado? Vou chamar a diagonal de D, ó. Percebe que só esse carinha aqui, ele é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, né? Então, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa, que nesse caso é a nossa diagonal, ela é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, L ao quadrado mais L ao quadrado, beleza? Então, eu vou ter que D ao quadrado ele é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado vai dar 2L ao quadrado, beleza? Esse cara aqui que está elevado a 2, eu posso mandar tirando a raiz. Então, vai ficar assim, ó, que D é igual a raiz de 2L ao quadrado. Como aqui é uma multiplicação, eu posso mandar esse L ao quadrado para fora, já que ele está elevado a 2 dentro de uma raiz quadrada. Então, a diagonal ela é simplesmente L raiz de 2, beleza? Fórmulazinha aí da diagonal e a demonstraçãozinha para você. Show de bola? E é isso, quadrado fechado. Próximo. Agora a gente terminou os paralelogramos. Tudo que a gente viu ali anteriormente eram paralelogramos. Vamos ver agora sobre os trapezoides, beleza? O que é que são eles? São quadriláteros, então são figuras que possuem 4 lados, né? Que possuem um par de lados paralelos. Perceba que lá nos paralelogramos eram 2 pares de lados paralelos. Aqui nos trapezoides é um par de lados paralelos.
Esses lados paralelos chamamos de bases. Então, vai sempre existir uma base maior e uma base menor, beleza? Propriedade dos trapezoides. Ângulos adjacentes dos lados não paralelos são suplementares, ou seja, a soma tem que dar 180 graus. Vamos entender isso aqui, tá? Deixa eu só mostrar para você logo a classificação, os tipos que existem de trapézios. O primeiro é o retângulo, porque ele vai possuir dois ângulos de 90 graus, beleza? Depois eu tenho o isósceles, que os lados não paralelos são congruentes, beleza? Os lados paralelos é o AB, né? E o DC. E os não paralelos são aqueles ali, ó, AD e BC. Então, eles são congruentes. E existe o escaleno, que os lados não paralelos são distintos, são diferentes, beleza? Quando ele fala ali, ó, ângulos adjacentes dos lados não paralelos são suplementares, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, a medida desse ângulo aqui, eu vou chamar esse ângulo de A, esse aqui, ângulo de D, esse ângulozinho aqui de B e esse ângulozinho aqui de C, beleza? Ele está querendo me dizer que, se eu pegar, por exemplo, e somar A mais D, isso tem que me dar 180 graus. Da mesma forma, se eu somar B mais C, isso vai ter que me dar 180 graus. Ou seja, ó, ângulos adjacentes dos lados não paralelos. Os lados não paralelos é justamente quem? Ó? O AD e o BC. Então, se eu pegar os ângulos que estão em cada um desses lados e somá-los, o resultado tem que me dar 180 graus. Beleza? É isso, então. E aqui no trapézio isósceles, esses lados aqui, como eu já comentei, eles vão ser congruentes, os não paralelos. E os ângulos das bases são congruentes, tá? Então, esse ângulo aqui D e esse ângulozinho C, eles vão ter a mesma medida. Da mesma forma, o ângulozinho ali de A e o ângulozinho ali de B, beleza? São congruentes. E aqui no trapézio escaleno, também é válido isso daqui, tá? Da propriedade. Da mesma forma também para o isósceles. E é isso, os tipos de trapézios, e a gente também viu um pouquinho sobre os trapezoides também, né? A definição, a propriedade e como é que se classificam cada um deles. Falando agora sobre base média do trapézio, tá? O que é que significa essa base média? Basicamente é o seguinte, ó. Se eu pegar aqui a figura do meu trapézio, vamos ignorar, por exemplo, esses pontos aqui. Esse segmento MN. Eu peguei aqui dois pontos, um ponto M, que está nesse lado AD, e eu estou dizendo que esse ponto M, ele é ponto médio. A gente já viu que ponto médio vai dividir os segmentos em duas partes exatamente iguais. Da mesma forma, eu estou pegando ali no meu lado BC, né, o outro não paralelo, um ponto médio N. Se é ponto médio, vai dividir o lado em duas partes exatamente iguais, beleza? Se eu traçar aqui um segmento ligando esses dois pontos, ó, MN, eu tenho o que eu chamo de base média, beleza? Que eu vou representar por BM. Essa base aqui de cima eu vou chamar de base menor, e aqui de baixo eu vou chamar de base maior, representar por base menor por B minúsculo e base maior por B maiúsculo, beleza? A base média, o BM, ele vai ser dado pela média aritmética das bases. Então, você vai somar as bases, né? Média aritmética, soma os dois e divide pela quantidade, né? Já que são duas bases, a gente divide por 2. Show de bola? E essa daqui é a base média do trapézio. Show de bola? Vamos falar agora um pouquinho sobre áreas e perímetro. Esse camarada aqui não tem muito o que falar sobre ele, não. O que é que significa perímetro, né? O perímetro, ele basicamente vai ser a soma de todos os lados, ok? Então, se ele te pede o perímetro, ele quer que você some ele quer que você some todos os lados, beleza? E a representação desse cara é
2P. E quando eu falo de perímetro, também vem o termo semiperímetro, beleza? Que nada mais é do que a metade do perímetro. Então, o perímetro ele é representado por 2P, o semiperímetro a gente representa por só P, beleza? Agora, a parte mais importante, né, digamos assim, de áreas. A primeira delas é sobre o retângulo, e aqui eu vou te mostrar o porquê de cada um, tá? O retângulo, eu vou te dar aqui uma ideia intuitiva primeiro. Quando a gente está falando de área, a gente está interessado em toda a região interna de uma figura. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um retângulozinho e eu te peço a área, eu estou interessado em saber quanto é que vale toda essa região interna dessa figura, beleza? Então, quando eu estou falando aqui de retângulo, ó, qual é a ideia intuitiva? Desenhe um retângulo para você e cada um desses quadradinhos aí, ele vai ter unidade 1, beleza? Então, aqui, ó, 1, 1, 1, 1. Cada um vai ter medida 1 de comprimento. Que somando todos ali na horizontal vai dar 8. E o da vertical vai dar 3, beleza? Uma das formas de saber toda a região interna desse retângulozinho seria contando, né? Quadradinho por quadradinho, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, né? Acabei pulando ali um número sem querer. Enfim, tem que dar 24 quadradinhos, se você contar. Show? Aí, no caso, ao invés da gente contando quadradinho por quadradinho, a gente poderia simplesmente fazer o quê? Pô, eu tenho 8 aqui na horizontal e eu tenho 3 na vertical. Se eu multiplicar esses valores, vai me dar justamente a quantidade total de quadradinhos internos na figura, né? Que vai ser basicamente, ó, 8 vezes 3, que vai dar os mesmos 24 que você iria obter se você fosse contando um por um, beleza? Então, de uma forma geral, eu posso generalizar, né, para o retângulo, que a área, toda a região interna, vai ser simplesmente você pegar o valor da base, que é a regiãozinha aqui da horizontal, né, e multiplicar pelo valor da altura, essa regiãozinha da vertical, beleza? Então, a área de retângulo é base vezes altura. Como é que seria a área do paralelogramo? A área do paralelogramo você pode pensar assim, ó. Tá aqui o nosso paralelogramo, aqui embaixo. Se eu cortasse essa regiãozinha aqui, ó, que está sendo formada por um triângulo, né? E eu encaixasse essa região justamente nessa partezinha aqui, ó, que está sobrando. O que é que iria acontecer, ó? Vamos verificar. Vou desenhar aqui ao lado. Se eu recortasse aquela parte, a minha figura iria acabar ficando nesse formato aqui. Vocês concordam? Opa! Nesse formato aqui, mais ou menos. Certo? E aí eu estou pegando justamente esse triângulo aqui que eu cortei e eu estou jogando ele para essa regiãozinha aqui, ó. Então, vamos fechar aqui. Tá aqui o nosso triângulo. Se eu faço isso, eu acabo formando uma outra figura, vocês concordam? Toda essa daqui de azul é justamente um retângulo. E a gente sabe como é que calcula a área de retângulo. É base vezes altura. Por isso, a área do paralelogramo também vai ser base vezes altura. Beleza? Aqui a altura, né? E essa partezinha aqui é a base, que era aquele Bzinho. Show? O losango. O losango, como é que a gente faz, então, para poder saber a área dele? Se você percebesse, quando eu traço aqui essas diagonais, a diagonal maior e a diagonal menor, eu acabo formando 4 triângulos, né? Aqui o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. E propriedade do paralelogramo. Quando as diagonais elas se cruzam, elas vão se cruzar justamente no ponto médio. Então, essa partezinha aqui de cima é Dzinho sobre 2, e aqui embaixo também é Dzinho sobre 2. Da mesma forma, essa partezinha aqui é Dzão sobre 2, e essa daqui é Dzão sobre 2. Porque está sendo dividido
em duas partes exatamente iguais, beleza? Aí a gente pode pensar assim, ó. Se eu tenho 4 triângulos aqui e eu quero saber a área total, que é a do meu losango, o losango está sendo formado por esses 4 triângulos, né? Então, eu posso pensar que a área do losango ela vai ser 4 vezes a área dos retângulos, ou seja, base vezes altura dividido por 2. Assim, a área do triângulo, né? Aí ficaria como? Ficaria o seguinte, 4 vezes... Vamos olhar só para esse triângulozinho aqui, ó. A altura dele é justamente essa regiãozinha aqui de amarelo, o Dzinho sobre 2. Então, vai ficar Dzinho sobre 2, né, a altura. A base seria justamente esse segmento aqui de vermelho, que é Dzão sobre 2, vezes Dzão sobre 2. Tudo isso dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso cancelar logo esse 4 aqui, com esses 2 aqui de baixo, né? E vai me restar, no final, na parte de cima, o produto, né? Dzão vezes Dzinho. E embaixo, sobre 2. Que seria justamente a área de quem? Do losango. Então, a área de losango é diagonal maior vezes a diagonal menor. Tudo isso dividido por 2. O quadrado ele vai ser o quê? O quadrado a gente pode só interpretar como aquela mesma ideia que eu mostrei para vocês no início, né, do retângulo. A gente pode interpretar como sendo o produto dos lados. Então, você pode fazer L vezes L, ou se você preferir, só L ao quadrado também, né? Não está errado. Então, são essas duas maneiras aí, que são a mesma coisa. O trapézio, como é que eu faria? Como é que eu vou mostrar para vocês a área do trapézio? Se você perceber, quando eu partir esse trapézio aqui, ó, nesse segmento de vermelho, que eu vou até pintar aqui de azul para você ver. Pronto, quando eu partir aqui nesse segmento de azul, de vermelho, eu formei 2 triângulos, né? E aí eu posso interpretar a área do trapézio como sendo a soma da área desses triângulos, vocês concordam? Porque esses 2 triângulos formam o trapézio. Logo, se eu quero saber a área do trapézio, é só somar a área dos triângulos, beleza? Então, a área do trapézio, eu posso pensar assim, ó. Vamos analisar primeiro esse triângulo 1 aqui, ó. A base dele é esse Bzinho. E a altura é H. Então, como é que é a área de triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Mais a área do segundo triângulo, esse daqui de baixo. Então, ficaria como? Ficaria... A base agora é esse B maiúsculo. É tudo isso daqui, a base dele. Então, vai ser Bzão, vezes a altura é a mesma, é o mesmo H. Então, vezes a altura, também dividido por 2. Como os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Então, vai ficar assim, ó, B vezes Hzinho mais Bzão vezes Hzinho. Eu tenho o termo em comum, eu tenho H em comum. Então, eu posso colocar o H em evidência. Deixa eu até botar assim, ó. Então, vai ficar Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Que é justamente a área de quem? A área do trapézio. A área do trapézio vai ser base maior mais a base menor vezes a altura. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Então, essa daqui foi a teoria do vídeo. E vamos fazer algumas questões, beleza? Vai ser um vídeo bem extenso, eu concordo. Mas, visto a teoria, a gente precisa praticar também. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Ó. Primeira questão aqui do Enem vai falar assim. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado, medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios. Né? A gente viu o que é um ponto médio. Dos lados do quadrado, e os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$30, né, por metro quadrado, e o outro para a parte mais clara,
que aí ele menciona as regiões, que custa R$ 50 um metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral, beleza? Então ele fala aqui que esse quadrado ele tem medida, cada um dos lados, de 1 metro, beleza? Então aqui é 1 metro. E todos os demais vão ter 1 metro também, porque a gente viu que todo quadrado tem todos os lados iguais. Ele fala que esses pontos aqui, ó, eles são pontos médios, tá? Então, se o todo é 1, cada partezinha dessa vai ser 1/2, a metade, certo? Então, 1/2 aqui, ó, em todos vão ser 1/2, show? E ele fala também que esses segmentos aqui, ó, os segmentos AP e QC medem 1/4. Então, aqui é 1/4 e aqui vai ser 1/4 também, beleza? Aí, o que é que eu vou fazer? Ele quer saber quanto é que vai ser o custo e eu preciso saber quanto é que vai ser a parte tanto da sombreada quanto da mais clara, né? Porque cada uma tem valores distintos, ó, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular primeiro a da área sombreada. Área sombreada. Dessa área sombreada, eu tenho na composição dela o que? Eu tenho esse triângulozinho aqui, esse e esse, a parte sombreada. E todos eles têm esse 1/2, né? Tanto na base quanto na altura. Então, eu posso fazer como sendo 4 vezes, já que são 4 triângulos, né? Base é 1/2, vezes a altura, que é 1/2. Tudo isso dividido por 2. Se eu cortar aqui o 4 com esses dois, né? Em cima vai sobrar 1 e embaixo 2, vai ser 1/2. Só que não é só esses 4 triângulos aí, né? A parte sombreada. Tem esse losango aqui também, certo? E esse losango, como é que calcula a área de losango? A gente viu. Vai ser diagonal maior. Perceba que a diagonal maior dele, ó, é tudo isso daqui, ó, o BD. E o BD coincide com o lado do quadrado, que é 1. Então, vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor. Quem é a diagonal menor? Essa daqui, ó, PQ. Quem é esse PQ? Esse PQ, ele vai ser também 1/2. Por quê, Caio? Porque faço o seguinte, ó. Essa partezinha aqui de cima é 1/2. Logo, toda a regiãozinha ali de baixo também tem que ser 1/2, né? Porque tem a mesma medida. Você já tem 1/4. Essa partezinha aqui, ela precisa ser 1/4 também. Porque 1/4 mais 1/4 dá 2/4, que simplificando em cima e embaixo por 2 dá 1/2, que é justamente o númerozinho ali de cima. Então, se essa daqui, ó, é 1/4 e essa daqui também vai ser 1/4, o total, somando a minha diagonal menor, vai ser 1/2. Então, vezes a diagonal menor, que é 1/2, sobre 2. Dou a primeira conta que a gente fez aqui, ó. O resultado vai ficar 1 sobre 2. Mais, na segunda conta, você teria o quê? Você teria 1 vezes 1/2, que dá 1/2 mesmo, né? Sobre 2. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2. E 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, multiplica o de cima com o de cima, 1 vezes 1 dá 1. E o de baixo com o de baixo, 2 vezes 2 dá 4. Beleza? Somando os dois valores, eu vou utilizar aqui o método borboleta, beleza? Multiplica os de baixo. 2 vezes 4 dá 8. E multiplica de forma cruzada. 1 vezes 4 dá 4, mais 2 vezes 1 dá 2. 4 mais 2, 6, sobre 8. Simplificando em cima e embaixo por 2, você vai ter 3/4, certo? Então, a área da região sombreada vai ser 3/4. E a área branca? A área branca, a área clara, né, que ele menciona aí, é a área mais clara.
vai ser o quê? Eu posso pensar assim, se eu pegar a área total e eu diminuir da área sombreada, vai sobrar justamente quem? A área mais clara, né? E a área total seria o quê? Pô, essa figura toda aqui é um quadrado. Então, seria a área de um quadrado em que o lado é 1. E a área de quadrado não é lado vezes lado? Então, seria 1 vezes 1, que é o próprio 1. Menos a área sombreada, que a gente viu que foi 3 quartos. Certo? 1 menos 3 quartos, você pode fazer assim, ó. Primeiro, repete o de baixo, repete o 4. Multiplica 4 vezes 1 dá 4. E diminui com o de cima. 4 vezes 1, 4. Menos 3 vai dar 1. Beleza? Então vai ficar 3 quartos. Diminuiu aqui a luz, né? Deixa eu aumentar. 3 quartos e 1 quarto. Beleza? Então, 3 quartos, se você dividir 3 por 4, dá 0,75. E 1 quarto vai ser 0,25. Beleza? Como vai ser? Vamos ler aqui, ó. Para confeccionar um vitral são usados 2 tipos. Um para a parte sombreada, que custa R$ 30 um metro quadrado. E a área sombreada correspondeu a 0,75. Então, eu vou pegar 0,75 vezes esse 30 aí, certo? Mais... E o outro para a parte mais clara, que vai custar 50 um metro quadrado. Então, vai ser mais 0,25 vezes 50. Da primeira multiplicação, vai dar 22,5, mais da segunda vai dar 12,5. Somando, o resultado total dá R$ 35,00 e o gabarito seria o item B. Calma aí que não acabou, vamos para a próxima questão. Próxima questão aqui da UES, ó. José somou as medidas de 3 dos lados de um retângulo e obteve 40 centímetros. João somou as medidas de 3 dos lados do mesmo retângulo e obteve 44 centímetros. Com essas informações, pode-se afirmar corretamente que a medida em centímetros do perímetro do retângulo é de... Então, vamos desenhar aqui, ó. Desenhar a figura que ele está mencionando, que é um retângulo. Os lados que são paralelos têm a mesma medida, então eu vou dizer que aqui é x, logo esse aqui é x. E se eu chamar esse de y, esse daqui tem que ser y, beleza? Ele menciona o termo, ó, cadê? Soma das medidas dos lados é o que a gente chama de perímetro, tá certo? Só que ele está falando ali só de 3 lados específicos. Então a gente vai fazer o quê? Primeiro, vamos supor que o José ele tenha somado esses y aqui, ó, os y com um x. Eu vou ter, então, y mais x. E ele disse que a soma do José deu 40, certo? Então, daqui eu vou ter 2y mais x igual a 40, do José. O João, ele também somou 3 medidas, só que deu 44, ou seja, qual foi a outra possibilidade que ele fez? Ao invés de ter somado 2y e 1x, ele somou 2x e 1y, beleza? Então, vai ser x mais y, e o resultado deu 44. Então, x mais x vai dar 2x, mais y igual a 44. Isso daqui, para quem não lembrar, é um sisteminha, né? Ele quer saber... Com base nessas informações, pode-se afirmar corretamente que a medida do perímetro. Então, ele quer saber a soma de todos os lados, né? Perímetro é a soma de todos os lados. A gente pode pensar assim, ó. Se eu pegar essas duas equações e somar, eu vou obter o seguinte. Eu vou obter, primeiro, somando os termos semelhantes. X com 2x vai me dar 3x. E 2y mais y vai me dar 3y. 40 mais 44 vai me dar 84. Todos esses dígitos aqui, eles são divisíveis por 3. Então, vamos dividir todo mundo por 3. Eu vou ter, ó, x mais y igual a...
84 dividido por 3 vai dar, vamos ver, 84 dividido por 3, dá por 2, dá 6, 2 abaixo 4, né? Dá por 8, vai dar 28 então. 28, x mais y dá 28. Só que ele não quer o perímetro, ele não quer a soma de todos os lados, então seria x mais y mais x mais y, né? Só que x mais y vale quanto? 28. E aqui, 28. 28 mais 28 dá 56. Gabarito, item D. Beleza, pessoal? A próxima questão vai falar assim: a medida em metros do lado de um quadrado, onde o comprimento de cada uma das diagonais é 2 metros, é igual a quanto? Então, vamos desenhar aqui a figura. Aqui o meu quadrado, né? E ele menciona que a diagonal vale 2 metros. Lembre que todo quadrado tem todos os lados iguais, certo? Então, cada um daqui se eu chamar um de L, todos têm que ser L. Você já poderia utilizar a fórmula que eu apresentei no vídeo para vocês, né? Que eu falei que a diagonal do quadrado sempre vai ser L raiz de 2, certo? E se você não lembrar, é só aplicar o Teorema de Pitágoras. Mas vamos aplicar logo aqui a fórmula, que ela já foi apresentada, eu mostrei para vocês no vídeo, ok? A diagonal, ele já menciona, vale 2, ó. Então, eu vou ter 2 é igual a L raiz de 2. E o objetivo dele é justamente saber quanto é que é a medida do lado. Então, esse raiz de 2 está multiplicando, você vai passar dividindo. Então, vai ficar que L é igual a 2 sobre raiz de 2. Como eu não posso ter um número irracional no denominador, né, uma raiz não exata, eu vou ter que racionalizar. Então, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Vai ficar 2 raiz de 2 na parte de cima, sobre, na parte de baixo, é só você multiplicar. Ó. 2 vezes 2 dá 4, né? Só que está dentro da raiz. E a raiz de 4 é 2. Cancela o 2 com 2, o resultado, então, vai sobrar para mim somente o raiz de 2. Raiz de 2 metros, né? Que é o que ele pediu. Então, gabarito. Bom, e para finalizar aqui o vídeo, né? A gente vai resolver aqui essa última questãozinha aqui do Enem, beleza? Fala o seguinte: o fabricante recomenda que para cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado são necessários 800 BTU/hora, desde que haja até 2 pessoas no ambiente. A esse número devem ser acrescentados 600 BTU/hora para cada pessoa a mais e também para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. A seguir, encontram-se as 5 opções de aparelhos desse fabricante e suas respectivas capacidades térmicas. Aí ele menciona aí cada uma delas, né? O supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar o ambiente. Nele ficarão 2 pessoas, mais uma centrífuga que emite calor. O laboratório tem forma de trapézio retângulo, com as medidas apresentadas na figura. Para economizar energia, o supervisor deverá escolher o aparelho de menor capacidade térmica que atenda às necessidades do laboratório e às recomendações do fabricante. A escolha do supervisor recairá sobre o aparelho do tipo... Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa aqui, né? Ele menciona que a quantidade de BTU vai ser relacionada a cada metro quadrado. E você deve lembrar que unidades que estão ao quadrado faz referência à área, beleza? Então, na verdade, se o laboratório aqui, né, ele tem esse formato, a gente, no caso, vai ter que calcular a área dele. E essa figura é um trapézio. Então, o trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A minha base maior, ela é 3,8. Mais a base menor é 3 fechado, vezes a altura, que é 4, né, dividido por 2. Eu posso logo cortar esse 4 com esse 2, vai sobrar 2 em cima. Aí eu vou ter, ó, 3,8 mais 3 vai dar 6,8. Vezes 2 vai me dar um total de 13,6 metros quadrados. Aí perceba que é
para cada metro quadrado ele vai ser acrescentado esses 800 BTU, né? Então a gente vai ter que fazer a multiplicação de 800 vezes 13,6, beleza? Que pela quantidade de zeros aí a gente poderia simplesmente deslocar a vírgula, beleza? E o total seria 10.880, certo? Aí você olharia assim e poderia acabar marcando a alternativa errada por não ter se atentado que ele falou que nele ficarão duas pessoas mais uma centrífuga, né? E aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, se são duas pessoas, uma não vai ser adicionado aqueles 600. Só que no caso, por ter uma a mais, né? Porque ele menciona, a esse número devem ser acrescentados 600 BTU para cada pessoa a mais. Então, para uma pessoa só, não faz diferença. Mas como são duas pessoas, vai ter que ser acrescentado mais 600. E o resultado dessa soma, mais 600, vai me dar 11.480. Beleza? BTU hora. BTU hora. E aí, no caso, olhando agora para as alternativas, né? A gente vai ter que marcar a alternativa de item C. Por quê? Porque se eu marcasse o do tipo 2, né, é só 11.000. E aqui passa de 11.000. Então, aqui atenderia às necessidades, seria a do terceiro tipo, que é justamente o item C. Pessoal, esse daí foi o vídeo. Foi um vídeo bem longo, né, porque a gente misturou aí teoria com 4 questões, né, 2 do Enem e 2 da UES. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, beleza? Que eu vou estar respondendo. Sugestões de vídeos vocês podem estar deixando aí nos comentários também. Deixa teu like, compartilha aí com os teus amigos para eles verem um pouquinho também sobre paralelogramos e trapezoides. E valeu, viu? Tamo junto!